Brenda. E eu sou o Paulo. A gente é daqui do Toca dos Mangás e a gente vem falar para vocês agora da nossa nova promoção. Bom, chegando nos 150 inscritos no canal, a gente vai sortear o número 1 de um mangá. E 5 marcadores novos, né? Igual da outra promoção. Isso, a gente vai seguir o mesmo critério da outra promoção, então você tem que estar inscrito no nosso canal. Sua inscrição, para você poder participar, ela tem que estar pública. Claro que a gente também vai contar o pessoal que curtiu a nossa página na internet, lá no Facebook, que além de estar inscrito no canal, comenta os nossos vídeos e compartilha eles. Aí a gente vai fazer, assim como na outra promoção, um sorteio eletrônico e a pessoa vai ganhar o volume 1 de qual mangá, Paulo? Full Metal. Isso, acabou de ser lançado pela JBC. Tá, pessoal? Então, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, indique os amigos para assistir o nosso vídeo e você vai concorrer à nossa promoção. É isso aí. Pessoal, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente dos outros. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é mangá e quais são os tipos de mangá que existem no Japão e no Brasil hoje. Para começar, eu vou explicar para vocês que a palavra mangá, ela literalmente significa em japonês história desenhada. O mangá surgiu por volta da década de 1850 no Japão, quando algumas histórias foram transformadas em desenhos. A partir daí, houve uma evolução da produção editorial até chegar nos mangás que nós conhecemos. O mangá tem algumas características importantes que são totalmente diferentes das histórias em quadrinhos e dos gibis que a gente conhece. A primeira delas, e que talvez chame mais a atenção do público que não conhece o mangá, é o tipo de leitura que se faz ou a direção da leitura que é feita. Ela é literalmente invertida à leitura das histórias em quadrinho comum. No mangá, nós não começamos pelo lado da história em quadrinho brasileira. A gente começa ao contrário. A leitura é feita no sentido contrário da leitura brasileira. Isso porque é o sentido de leitura oriental. Fica mais fácil da gente entender o sentido de leitura. Se a gente pegar desavisado o mangá, ele vai ter uma explicação. E essa explicação, que vem no fundo dos mangás, ela nos ajuda bastante. Porque além do sentido da leitura das páginas, os balões e os quadros são lidos ao contrário. Então, no começo você vai ter um pouquinho de dificuldade, mas depois você vai acostumando. E aí quando você pegar uma história em quadrinho americana, por exemplo, você vai perceber uma certa estranheza. Outra característica importante dos mangás é que os mangás eles têm fim. Diferente das histórias em quadrinhos americanas ou dos gibis, os mangás eles têm um começo, um meio e um fim. Então o cara quando começa a criar essa história ele já está pensando no fim. Outra característica importante é que os mangás são em sua maioria todos desenhados em preto e branco. Isso tem uma explicação bem lógica. Como no Japão, os mangás saem em capítulos, em revistas semanais, essas revistas precisam que o mangaka, o desenhista, produza esse desenho bem rápido. Então, para facilitar, os desenhos são feitos em preto e branco. Mais uma característica importante do mangá, que diferencia ele dos outros tipos de história em quadrinho, é o tipo de papel padrão para a impressão da história. O padrão da impressão do papel é no papel jornal. Tá? Isso barateia a produção e faz com que as revistas não fiquem tão caras. Claro, em edições comemorativas, edições especiais, os mangás vão receber algumas páginas coloridas ou até posters, como é o caso aqui do Naruto Gold. E a folha vai ser num papel branco, chamado de offset. Mas isso a gente está falando de questões de edições que são especiais. Agora, para começar a entender um pouquinho, já que você sabe o que é mangá, que são histórias em quadrinhos japonesas, e como é o sentido de leitura, a gente vai explicar para vocês um pouquinho quais são os tipos de mangá. Eu vou começar então falando para vocês do Kodomo, que é a história em quadrinho para crianças. Kodomo em japonês significa criança, e são mangás produzidos para crianças. Esses mangás eles possuem histórias com lições de morais, ou lições de vida, com a ideia de ensinar alguns ideais para essas crianças. Os personagens são bem infantis, por exemplo, o Ampaman, que é o Doce de Feijão, que é um super-herói, que é bem famoso no Japão e faz muito sucesso. Tá? Agora a Brenda e o Paulo vão explicar para vocês outros tipos de mangás. Até mais. Bom, eu vou estar falando
primeiramente do estilo shonen, que são aqueles mais famosos que a gente conhece, como Naruto, Cavaleiros do Zodíaco, One Piece e outros gêneros que trabalham com a questão do infanto-juvenil masculino. Tá? E aqui nós temos um exemplo, né? O Naruto, que eu acabei de citar. Nós temos também o Shoujo, que seria um gênero infanto-juvenil voltado para o público feminino. Aqui, como a gente tem aqui, né, o Ori. E também nós temos o gênero Yaoi, que também é uma vertente do Shoujo, que trabalha com temas de relações homoafetivas masculinos voltado para público feminino. Tá. Bom, continuando as classificações, nós temos o Yuri, que é uma vertente do shoujo e ele é voltado para garotas. O tema explorado por esse tipo de mangá são as relações homoafetivas femininas. Tem também a classificação de seinen, que a gente trouxe o exemplo do Vagabond, que a gente tinha aqui. Essa classificação é voltada para os adultos, tem traços mais pesados, diferente do shoujo, que os traços são um pouco mais leves. Bom, como última classificação, nós temos o Josei. Nós pegamos esse mangá The Wedding Eve como exemplo, e é um mangá voltado para os adultos, mas do sexo feminino. Ele trata de relacionamentos do dia a dia, do trabalho, romance, são temas um pouco mais adultos mesmo. E como classificação que nós trouxemos hoje foram essas, que todos nós falamos, e é isso. Bom, gente, é importante a gente dizer que essas classificações elas têm um sentido muito mais comercial e que nada impede que uma pessoa de qualquer gênero leia o quadrinho de outro gênero. Né? E, inclusive, é importante que se leia para se conhecer e daí saber o que você pode gostar ou não. Porque se você não tem a leitura, você não conhece, não vai saber se você vai gostar daquele gênero ou não. E nós agradecemos aí hoje. Ficamos por aqui.